Oi pessoal, tudo bem? Como vão? Ó, nós aqui no terceiro vídeo da série essa sobre a sociedade limitada, do estudo da sociedade limitada. Como eu disse, esse é o terceiro vídeo, então no primeiro vídeo aí, lembrando a vocês, eu falei sobre a noção, a regulamentação, o conceito e quem pode ser os sócios da sociedade limitada. No vídeo 2 foi dedicado ao capital social, o que é o capital social, como está dividido, como integraliza, como aumenta, como diminui, tá? E aí, a figura do sócio remisso. Nessa parte 3, a gente vai falar sobre sessão, resolução e responsabilidade dos sócios, tá? Vou deixar aqui na descrição do canal para vocês poderem assistir os vídeos 1 e 2, quem não assistiu, e quem não lembra exatamente reassistir. Também não esqueça de ativar o sininho e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum outro vídeo, a parte 4 e outros vídeos que eu falo sobre direito empresarial. Também deixe nos comentários aí o que vocês estão achando da série, quais as impressões de vocês e temas que vocês gostariam que eu tratasse aqui no canal sobre direito empresarial, beleza? Vamos aí ao assunto. A seção de cotas. As cotas, como a gente viu no vídeo 2, são fração do capital. As cotas pertencem aos sócios, tá? Então, o sócio é dono da cota e aí o sócio, ele é integrante da sociedade. O sócio não é dono da sociedade, o sócio é dono da cota. Então, quando você se torna sócio, você se torna proprietário de uma cota parte, de uma parte da sociedade. Você não é sócio, dono da sociedade, você é sócio da sociedade. Como as cotas são patrimônio seu, é um bem, igual a TV, igual a geladeira, igual ao seu celular, você é livre para fazer com ele o que você quiser, desde que é atendido e aí observado as regras da sociedade, as regras do contrato. Eu venho frisando isso todos os 3 vídeos, eu friso no primeiro um, no 2 também. Um bom contrato social, ele resolve 90% dos conflitos. Por isso é importante fazer um contrato social que observe direitinho e atenda às necessidades dos sócios. Se eu tenho um contrato social que trata como é que vai se dar a sessão, observe as regras do contrato social. Se o contrato social diz que não pode ceder para terceiro externo, tem que ter uma forma de resolver isso internamente, você não vai poder ceder para terceiro externo. Agora, eu não posso ter um contrato social que proíba a cessão, que proíba a transferência, porque da mesma forma que ninguém é obrigado a contratar, também ninguém é obrigado a permanecer contratado. Se o contrato social é omisso, aí eu vou para as regras do Código Civil, e aí o 1057 diz o seguinte: na omissão do contrato, e vê que o 1057 já começa assim, na omissão do contrato. Então, eu só aplico as normas do 1057 se o contrato é omisso, ok? O sócio poderá ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, ou seja, para quem é sócio não tem problema nenhum, independência da anuente dos outros sócios. Então, para quem é sócio, é livre da sessão, tá? O que a gente fala, livre acessibilidade. Ou a estranho, a terceiro que não seja sócio, se não houver oposição dos titulares de mais de um quarto com a capital social, ou seja, se houver consentimento de no mínimo 75%, tá? Se 25% não se opõe, isso quer dizer que 75% concorda, tá? Desculpa, 75% concorda, se 25%, só até 25% se opõe, e aí você pode fazer a sessão para terceiro, tá? A sessão tem eficiência para os sócios no momento da assinatura do contrato, para terceiros que não são sócios após a publicação, aí após a averbação na junta comercial do instrumento, óbvio que faz, ou seja, da alteração do contrato social, é que diz aí, a partir da verbação do respectivo contrato, ou seja, da alteração do contrato social, porque é uma sociedade de pessoa, sendo uma sociedade de pessoa, ela é constituída por contrato e constituída por contrato. Toda vez que eu altero o contrato, eu tenho que registrar o contrato na junta comercial, ok? A sessão, e aí é diferente da resolução. O que é a resolução? Na resolução, a sociedade tem para si as cotas. Então, na sessão eu transfiro, eu cedo, eu passo o que é meu para outro alguém. Na de Alice, passa para João. Na resolução, as sociedades pegam a cota de Nadia Alice e tem para si. E diminui isso no capital social. Então, se o contrato social, por exemplo, tinha 20 cotas e eu e João somos sócios, e eu tenho 10 cotas, e a sociedade vai resolver as minhas cotas,
A sociedade que tinha 20 e 10 eram minhas vai passar a ter só 10 cotas, ok? Então, toda vez que você fala em resolução, você está falando em sociedade absorver essas cotas. Então, quando a sociedade absorve, quando eu resolvo, quando elas deixam de existir, eu tenho que pagar ao sócio o valor da cota mais o dividendo relativo ao período que ele for sócio. Então, você saiu em janeiro e vai ter 2 meses. Você saiu em fevereiro, em junho e vai ter 6 meses. Se ele já não tirou isso ao longo dos meses, tá? Essa regra está no 1028, que aí vai ser normalmente no caso de morte, tá? No caso de morte, liquida-se a cota, salvo se o contrato dispuser de forma diferente, os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, ou se, por acaso, os herdeiros regularmente se substituírem o sócio falecido. Então, no caso do falecimento do sócio, a regra é a resolução. Não acho que porque seu pai é sócio, você vai ser sócio automaticamente. Se o contrato não prevê, a regra é a resolução. Só se os outros sócios quiserem, tá? E o 1029 diz que, além do caso previsto na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, se de caso determinado, provando judicialmente justa causa. E aí, o que é que esse 1029 tem a ver? Ele tem a ver com a sessão, ele está muito relacionado com a sessão. Por quê? Porque elenca a sessão para qualquer sócio, sem qualquer anuência. Para os demais sócios, com consentimento de 75%. Se nenhum sócio quer, ou se os outros não atingem o mínimo quórum necessário para transferir para terceiro, eu não posso, com isso, criar uma regra que inviabilize o sócio de sair da sociedade. Então, se aquele sócio está se sentindo preso ali, porque eu não tenho ninguém para quem transferir nenhum sócio para quem transferir as minhas cotas, porque nenhum sócio quer. E nenhum dos sócios não aceitam o terceiro para qual eu vou transferir, os sócios não podem me manter obrigado. Então, neste caso, eu vou pedir a resolução. Eu vou pedir que a sociedade pague a minha cota e eu me retiro da sociedade. Então, a resolução acontece basicamente em duas situações: no falecimento, na morte do sócio, ou quando há empecilhos para que o sócio saia da sociedade, e aí a única forma é a resolução, tá? No parágrafo único, eu acho que eu não li, nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade, ou seja, se os demais sócios verem que aquilo vai causar uma falência ou qualquer coisa, já podem prever e antecipar essa parte e pedir a dissolução da sociedade, inclusive por via falimentar. Ok? E a responsabilidade desse meu sócio? Uma sociedade limitada é uma sociedade onde os sócios respondem limitadamente pelas obrigações. Essa limitação está no valor da cota, tá? O 1052 diz que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Ou seja, a responsabilidade é limitada ao valor da cota, tá? Mas todos os sócios são solidários. Então, bora lá. A sociedade ela é responsável pelas suas dívidas. Se a sociedade não puder pagar, ou seja, se a pessoa jurídica não puder pagar, aí eu vou na responsabilidade dos sócios. Se o sócio já tiver pago a sua cota à parte, ele não deve nada para a sociedade, ok. Se algum sócio deve alguma coisa, ele é solidário e ele vai pagar, mas ele tem o direito de regresso. Se todos os sócios já pagaram tudo, ninguém tem que colocar mais nada na sociedade, tá? Com atenção aí para a integralização de bens, todos os sócios respondem pelo prazo de 5 anos pela existência do bem. Não é pela existência durante 5 anos, não, tá, meu povo? Isso é uma regra que às vezes as pessoas acham assim: ah, mas e se o bem perecer? E se o computador quebrar? Não. É pela existência do bem no momento da constituição do capital social. Então, todos os sócios se comprometem que no dia que a sociedade foi constituída, no dia que aquele bem foi integralizado, que aquele bem existia, tá? E no caso do condomínio, que eu falei lá no vídeo 2, você lembra? No vídeo 2 que eu falei do condomínio de cotas, que a cota ela é indivisível, e aí se houver essa necessidade de duas pessoas possuírem uma cota que é indivisível, uma parcela de cotas indivisíveis, eles respondem
solidariamente, e aí vai ter uma solidariedade dentro da solidariedade. Eles são solidários pelo condomínio e são solidários pela sociedade, ok? E o sócio minoritário, aqui já finalizando esse vídeo 3, a exclusão do sócio minoritário por falta grave. Essa foi uma regra inovadora na sociedade, no Código Civil de 2002, tá? Que incluiu o 1085, para permitir que o sócio minoritário, aquele que esteja criando dificuldades para o exercício da sociedade, que esteja criando dificuldades para a própria sociedade em si, ele pode ser excluído de pleno poder da sociedade. Mas há algumas regras, tá? Uma delas é que exige que a sociedade tenha pelo menos 3 sócios. Sociedade de 2 não pode usar essa regra, tem que ter no mínimo 3 sócios. E aí, o 1085 diz: ressalvado o disposto no 1030, tá? Quando a maioria dos sócios, em maioria, respectivamente mais da metade do capital, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, ou seja, estão dificultando o exercício da atividade em si, em virtude dos atos de inegável gravidade. E aí um dos exemplos é assédio moral, o assédio sexual, tá? Fraude, roubo, corrupção, aí não atender regras de compliance, poderá excluir da sociedade mediante alteração contratual, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Ou seja, o contrato social tem que prever a possibilidade de exclusão social do sócio minoritário nessa hipótese. Parágrafo único, ressalvados os casos em que haja apenas 2 sócios, tá? Que foi o caso que eu falei, que tem que ter no mínimo 3 na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia, especialmente colocada para esse fim, ciente o acusado, tá? Em tempo hábil para permitir o seu comparecimento no exercício de defesa. E o 1086 diz: efetuado o registro da alteração contratual, aplica-se os dispostos nos artigos 1031 e 1032, que fala justamente da dissolução, da resolução, os procedimentos para isso. E a gente vai ver essa parte no próximo vídeo, que aí a gente encerra a série sobre as sociedades limitadas, ok? Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir esse vídeo, comentar, como eu disse, deixe aqui os seus comentários, suas impressões, o que vocês estão achando, o que vocês acham melhorar, o que vocês acham que pode continuar e o que vocês querem que venham outros vídeos, tá? Não deixe de ativar o sininho e seguir aqui o canal. Beijo!